É, voltando aqui, eu queria também refletir um pouco sobre esse momento que a gente está passando de tipo assim, muita informação, sabe? Muita informação. Eu, por exemplo, digo que hoje eu sou um cara que na minha vida eu vejo o quanto as redes sociais e eu tá com muita serotonina na minha cabeça o tempo todo, sempre tendo muito estímulo na minha cabeça pelo aquilo que eu vejo, a forma com que o mundo se apresenta para mim, me atrapalha de viver a vida real, sabe? De sentir prazer em coisas simples da vida, em coisas que é, parece às vezes que quando eu estou muito imerso nessa tecnologia, o meu mundo fica cinza, sabe? E eu sinto que o caminho pra gente que tá vindo numa geração mais nova, assim, é fugir disso, mano. Porque fugir e voltar para aquele passado onde a gente tinha contato mínimo com a tecnologia. Porque além de dessa forma de você foi ir ficando para baixo e ficando minado com a energia mais pesada, sabe? Ainda tem o lance da influência, porque eu pelo menos acredito que o subconsciente ele mexe com uns 80% da nossa vida subconsciente está sempre atuando. Aquilo que você acredita, aquilo que você não fala para ninguém, mas aquela mensagem que está sempre passando no fundo da sua cabeça, entendeu? Esse momento de você estar escutando uma música e aí aquilo que o cara vai falando, querendo ou não, vai ficando ali no fundo da sua cabeça. Seja uma mensagem bonita, uma mensagem de Deus que você está escutando, ou seja um funkão falando pau na chota, entendeu? Tudo vai ficando na sua cabeça. Ainda mais quando a gente está muito disperso, por exemplo, jogando e vendo um vídeo, ou no TikTok, escutando uma música. Essa dispersão, por um lado, é como se a gente não estivesse prestando atenção em nada, mas é como se o nosso subconsciente estivesse absorvendo tudo. E eu vejo que cada vez mais é mais difícil a gente entender isso. E eu tava conversando com um mano meu, e ele disse pra mim, eu não sei da onde vem essa fonte, mas ele disse pra mim que não tem estudos o suficiente para dizer o tanto que a tecnologia afeta a mente do ser humano da nossa geração para cá. Então, por exemplo, de 2000, vou colocar aí, dos anos 2000 para frente, não deu tempo ainda de escutar, de estudar as sequelas que vai deixar na nossa vida esse super estímulo, sabe? E hoje eu penso em viver uma vida mais tranquila, mas ainda assim me vejo muito refém de muita tecnologia, de muito estímulo artificial, sabe? É difícil parar para ter uma reflexão profunda das coisas, entendeu? Por exemplo, você terminar seu dia, sentar e falar assim, pô, mano, eu fiz isso e isso no meu dia, falaram isso e isso comigo e eu entendi desse jeito porque eu penso dessa forma, porque os meus sentimentos me levaram a ver isso depois que eu entendi isso no meu passado, mas talvez eu esteja certo, talvez eu esteja errado. Essa autoanálise diária é uma coisa que antigamente era natural das pessoas e elas nem pensavam nisso, porque elas tinham tão pouca distração que a cabeça funcionava sobre ela pelo que aconteceu no próprio dia. Agora, hoje em dia, a gente é como se não tivesse o tempo de pensar na nossa própria cabeça. Como se a gente não conseguisse desligar e ver aquilo que tem dentro do nosso próprio ser, sabe? E eu acredito que isso é uma perca muito grande. Por isso que a gente é uma geração dispersa, uma geração que tem muito TDAH, que tem muito hiperfoco, mas ao mesmo tempo não foca em nada, que tá cheio de sonho, mas se perde na inércia.
E são poucos os que conseguem quebrar esse ciclo e começar a fazer. E eu acredito que o caminho seja menos para fora agora e mais para dentro, lá ele. Mas uma busca mais interna da onde a gente tem que chegar na nossa vida, entendeu? Até pela questão de ter aquele respiro, aquele. Mano, tudo bem, tá ligado? Eu sei que eu vou chegar em algum lugar, eu vou fazer minhas coisas, aproveitar meu dia, um dia de cada vez, o futuro deixa no futuro, vamos viver o agora, entendeu? Eu acho difícil. Numa geração que tem muita falsidade também, sabe? A gente é criado e acostumado a interpretar uma persona, a tipo, eu tô nesse lugar, então vou agir desse jeito porque as pessoas aqui agem desse jeito, tá ligado? Até quando você tenta fugir disso, até quando você fala assim, porra, mano, não vou ser esse cara de rocha, não quero ser isso, não quero isso pra minha vida, acaba te afetando, porque não tem como você viver não tem como você viver mais fora disso, tá ligado? Nós vivemos numa situação em que se você não se adapta a essas máscaras sociais, essa parada que o mundo impõe pra você, você vai acabar se perdendo e se fudendo porque você não vai conseguir se comunicar, entendeu? A gente tem que se manter sempre atual naquilo, mas sem ser realmente, entendeu? Saber se comunicar, mas sem realmente se tornar aquilo. E é muito complicado, ainda mais porque as referências hoje são bem complicadas. Hein? A referência, pelo menos que eu vejo da onde eu vim, é sempre coisas erradas, crime, droga, muita coisa, entendeu? E é difícil você achar pessoas que estão tentando fugir disso, mas ao mesmo tempo as que você vê que estão fugindo disso, ou elas estão ali entre o meio termo, vai e volta, volta e vai, ou elas estão totalmente destoadas e odeiam todo esse mundo, querendo ser outra coisa e foda-se quem é marginalizado e foda-se essa cultura, entendeu? E eu acredito que dos dois jeitos a gente acaba ficando alienado, sabe? Vendo só um lado da moeda, vendo só o mesmo. Então, eu acredito que o sentido seja buscar um ponto de equilíbrio em que você, o seu ser isolado, consiga caminhar por tudo isso, mas sem necessariamente fazer parte disso, entendeu? Como se o mundo tivesse as bolhas dele e você não precisasse adentrar uma bolha para passar por dentro dela. Você conseguir transitar entre todos esses caminhos, Botafé. E é muitas ideias que eu, tipo, não sei se dá para digerir tão fácil assim, sabe? Porque falando assim parece simples, mas no dia a dia, quando a gente vai vendo nas pequenas coisas, é muito complexo você acabar não se envolvendo quando uma pessoa tá passando por uma situação emocional muito tensa do seu lado, sabe? Seja em qualquer lugar, até na rua mesmo, vamos supor, você tá num lugar tomando uma cerveja, ou tipo assim, curtindo de lazer com seus amigos ali e tal, e aí acontece uma cena de uns caras começam a brigar. É uma cena emocional muito forte, carrega uma carga emocional muito forte. Aquilo vai afetar todo o ambiente e vai afetar também a cabeça das pessoas que fazem parte desse ambiente, que estão ali. E você conseguir ter esse discernimento, por exemplo, de observar esse confronto, mas não deixar que aquilo se torne uma parte de você com o passar do tempo, é muito difícil, muito difícil. Porque a gente vai se mudando, vai modificando o jeito de falar, entendeu? E é por isso que a igreja faz muito sentido, tá ligado? Porque as pessoas que vão para a igreja, elas começam a viver com pessoas que estão evitando esses estímulos e estão começando a ter e querer estímulos mais positivos e mais positivos. Então, logicamente, elas vão ficar mais santas, mais santificadas,
Mas também é aquele Tony Country, sabe? Ao mesmo tempo que tem um lado muito bom, pelo escondido sempre vai ter um lado muito ruim. Sempre é uma palavra muito forte, mas a maioria das vezes vai ter um lado muito ruim. Mas não que isso descredibilize também o mérito de quem está tentando fazer o bom, entendeu? Nada é preto no branco, nada é preto no branco, mas tudo tem o branco e tem o preto, de verdade, papo reto. Eu, pela minha cabeça, eu penso que a nossa busca tem que ser uma busca mais individualista. Cada vez mais eu vou entendendo que para que nosso povo não seja um povo egoísta, nós precisamos ser egoístas e passar por uma fase. É estranho porque é como se você quisesse chegar num lugar, você quer chegar aqui, mas para você chegar aqui você tem que correr para lá. Porque se você tentar ir direto, a força te empurra ao contrário. Mas se você tentar ir para lá, você dá a volta e chega por trás. Ou a própria força te joga para onde você quer ir. E o negócio é muito estranho, sabe? Pelo que eu vou vendo, da forma como as pessoas vão vivendo, acaba que o ser humano ele é muito de ciclos. Sempre a gente vai sendo consumido pelo mesmo ciclo e voltando a viver aquilo de novo e se questionando se aquilo é certo, até você aproveitar a oportunidade de quebrar esse ciclo e ir embora, tá ligado? É o que eu vejo. Agora, questão de postura, existem muitas vivências que pessoas que viveram em certo tipo de lugares, que viram certo tipo de coisa, vão conseguir ter uma postura diferente, mais talvez firme ou não também, mas tipo assim, uma postura diferente em relação a certo tipo de situações que pessoas que não viveram não vão ter. Eu já acredito que muitas vezes tem pessoas que são mais velhas e que lidaram com coisas diferentes e que não sejam menores as posturas delas, mas que se a gente colocasse essas pessoas para sobreviver em lugares como eu passei ou como tantos viram e passaram, dificilmente daquele jeito elas passariam por ali. Elas teriam que ou se mudar ou elas seriam engolidas pelo ambiente e seriam forçadas a mudar. O ambiente ele influencia, é o que eu estava falando no vídeo passado. O ambiente ele influencia muito aquilo que a gente faz, sabe? Ele molda a sua cabeça, o jeito que você vai ver o mundo e independer de tudo, no final a gente acaba ficando sozinho, mesmo tendo pessoas rodeando o nosso lado, tal, é importante ter gente que vai estar sempre ali com você, sabe? Mas depois que isso tudo acaba, da hora de enfrentar realmente os seus demônios internos, ninguém pode te ajudar. É uma luta solitária em que de rocha só Deus mesmo. Talvez um psicólogo, um amigo, mas no fundo, até mesmo um psicólogo, que é isso que é aquilo, quando você estiver sozinho, ele as ideias dele pode te ajudar tal, mas não vai resolver seu problema, mano, não vai. E eu creio que a gente tem que ter uma blindagem muito forte hoje em dia espiritual, porque as famílias estão muito complicadas, relações conturbadas, muito alvoroço, muito forte. Elas passam e quebram, vão destruindo tudo que tem pela frente e depois voltam com uma reconstrução que funciona como uma máscara por cima, mas de verdade por dentro tá tudo quebrado. E o ponto da gente conseguir se quebrar e deixar isso embora é muito difícil, mano. Muito difícil você conseguir abrir mão de uma relação importante porque você entende que isso é melhor para aquelas pessoas.
que talvez a sua presença atrapalhe mais do que ajude. E isso são algumas ideias que eu tinha para dividir. Eu tenho mais coisas para falar, entendeu? Tenho mais coisas para falar, mas vamos vendo aí o que que acontece. Fechou? Marcha no Corolla. Tudo de bom aí para todo mundo que tá assistindo. Marcha no Corolla. E é isso mesmo.